bora lá. Aninha. Eu sempre contribuí pro INSS, né? Eu nem sabia para que servia e eu via lá o desconto no meu salário. Desde o meu primeiro salário, sofrido, chorado, que não tinha a contribuição do imposto de renda, porque eu não recebia o suficiente, né, para ter descontado o imposto de renda, mas o INSS sempre esteve lá, ele sempre me acompanhou durante minha vida de trabalho no Brasil. Então eu quero saber, para que serve esses 11% que eu pago do INSS? A contribuição previdenciária, ela serve para várias alternativas, né? Ela não serve apenas para aposentadoria. Tem outros muitos benefícios que você vai estar protegido pagando o INSS, como, por exemplo, auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, o famigerado auxílio-reclusão, que ele é bem polêmico, depois a gente explica mais um pouquinho sobre ele, e muitos outros benefícios que você vai ter direito. Então, não é só a aposentadoria em si. Tem muitos outros benefícios muito bons que você também pode usar. Claro que a gente não quer usar, mas é sempre bom estar seguro e caso a gente precise, poderemos usar. Sim, sim, é verdade. Então, a partir da primeira contribuição que a gente faz, então, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego. Contribuí 1 mês e me acidentei. A partir de uma única contribuição, eu já posso ter os benefícios ou tenho tempo de carência? É igual ao plano de saúde no Brasil, que tem aqueles 90 dias de carência? Como é que funciona? Tudo bem, vamos lá. Se for um acidente do trabalho, você vai estar totalmente segurado, não importa se você entrou no trabalho ontem, foi registrado ontem, isso não é um problema. Mas para uns benefícios, sim, você precisa de uma carência. Por exemplo, o auxílio-doença, você precisa de carência, mas tem algumas doenças que você não precisa de carência, como, por exemplo, neoplasia maligna, né, que é o câncer. Então, depende muito caso a caso. Então, em alguns casos, sim, você precisa da carência e em outros casos, não. Olha, muito interessante, eu já não sabia disso. Me diz uma coisa, hoje a gente se propôs a explorar o mundo previdenciário desde o início. Então, assim, gente, eu vou fazer umas perguntas bem básicas, porque eu sou bem ignorante, tá? Se você já sabe alguma coisa sobre isso, lindo, acompanhe aqui que a gente vai evoluindo. Se você não sabe, ficar com dúvida junto comigo, já aproveita durante o episódio e já vai comentando aqui quais são as dúvidas que você vai tendo para poder nos próximos episódios a Aninha já poder responder para vocês, tá bom? Então, Aninha, quais são os principais benefícios previdenciários disponíveis no Brasil? Nós temos diversos benefícios previdenciários disponíveis no Brasil. E alguns deles eu já falei. Então, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, caso você tenha direito, né? E aí você pode se enquadrar em algumas regras de transição, que são várias, não são poucas. A aposentadoria especial, temos aposentadoria por invalidez, temos o auxílio-doença, temos o auxílio-estudante, temos o auxílio-reclusão, temos o LOAS. Nós temos muitos benefícios que você pode ter acesso através do INSS. Caramba, muita coisa. Olha, uma coisa que eu tenho percebido é que a gente reclama muito do sistema do Brasil, do sistema SUS, do sistema previdenciário, mas quando a gente compara com outros países, a gente vê que o do Brasil tende a ser melhor, mais benéfico para o contribuinte do que os que existem em outros países. Você diria, você que já conhece o sistema previdenciário de diversos países, você diria que o sistema previdenciário do Brasil é bom, é superior, é abrangente, vantajoso para nós que estamos ali mensalmente contribuindo? Realmente, o INSS, ele é maravilhoso, né? Assim, ele tem muitos benefícios muito bons, até para quem nunca contribuiu, até para quem já contribuiu muitos anos. Então, sim, eu acho que a Previdência Social do Brasil é uma previdência muito boa e ela se destaca entre muitas outras previdências. Claro que tem previdência de outros países também, que tem muitos outros benefícios muito bons e é bem parecido com o do Brasil. Bom saber também. E como funciona a aposentadoria por tempo de serviço? A aposentadoria por tempo de serviço, ela não tem mais esse nome, porque antes era assim que eles chamavam, né, nossos avós, aposentadoria por tempo de serviço, e hoje nós temos a mesma configuração de aposentadoria, mas com um nome um pouquinho diferente, que hoje é aposentadoria por tempo de contribuição, que após a emenda constitucional de 2019, ela infelizmente não existe mais. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Como é essa questão de 2019? Me conte, porque eu comecei a contribuir, eu acho que eu comecei a contribuir em 2011. Como é que fica a minha situação? Me conta. Conto sim. Para você que começou a contribuir antes de 2019, você pode ainda se aposentar por tempo de contribuição. Ela ainda vai existir porque tem regras de transição para isso. Caso você entre
e comece a contribuir agora, depois de 2019, você só se aposenta por idade e, claro, também você vai poder usufruir de pensão por morte, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, que esses benefícios ainda existem também. Então, esses outros benefícios não... Para esses outros benefícios, não importa quanto tempo eu estou contribuindo, nem quantos anos eu tenho. Aconteceu, eu tenho direito ao benefício, independente desses outros fatores. Uma pergunta que me fazem muito aqui é: eu saí do Brasil, mas quero continuar contribuindo com o INSS. Então, a gente entra lá no site para poder emitir a GPS, para continuar contribuindo, e a gente vê somente 3.965 códigos. Tem código para 20%, tem código para 11%, tem código para quem começou antes de 2019, para quem começou depois, tem código por tempo de contribuição, tem código por idade, tem código por aposentadoria, como é? Compulsória não, quando eu quero pagar um adicional, como é que eu falo? Quando eu quero complementar. Isso, Aposentadoria complementar, e tem um código para isso. Nossa, é tanto código. Me diz, eu tô vivendo aqui fora, eu quero pagar a GPS porque eu quero pagar, é minha vontade de efetuar esse pagamento. Qual é o código que eu uso, ou qual é o tipo de raciocínio que eu tenho que ter nesse processo? Como é que funciona? Você é melhor do que ninguém para falar um pouquinho de tributária, não é mesmo? Sim, então, sim, tô aqui para isso. Exatamente. Então, tudo vai depender se você deu a sua saída definitiva do Brasil ou não. Né? Porque, como assim você fala, no canal da Contadora do Imigrante, temos as diferenças. Então, se você saiu do Brasil, deu saída definitiva, você não pode ter MEI, e aí vai mudando. Então, o código varia muito, mas geralmente você vai pagar como facultativo. Em relação a 5, 11 e 20%, 5% só tem direito a pagar quem é baixa renda ou quem tem MEI. Se não é seu caso, então a gente pula para 11 e 20%. 11% só te dá direito à aposentadoria por idade e 20% te dá direito aos dois. A aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Então, se eu comecei a contribuir depois de 2019, não faz sentido eu pagar 20%, é melhor eu pagar 11%, correto? Depende. Vamos lá. Sempre depende. Sempre depende porque se você, eu tô na dúvida ainda, mas comecei a ser CLT, ou eu vou contribuir por conta própria, mas eu tô pensando em prestar concurso público lá na frente. Pra você conseguir pedir a certidão de tempo de contribuição e pegar todo o tempo e valor que você contribuiu no INSS e levar pro regime próprio, você tem que pagar no 20%. Se você é CLT, você não precisa se preocupar com isso, que aí automaticamente já é considerado como 20%, mesmo que no seu desconto é menor, né? Porque o empregador, ele paga diferente. Então, você tem que pensar em tudo isso. É muita coisa para pensar. Olha, eu já fico aqui enchendo a cabeça dos imigrantes com essas questões tributárias, e eu achei que você vinha aqui facilitar a nossa vida. Mas eu tô vendo que ninguém vem aqui para facilitar a nossa vida. Olha, esse é só o primeiro episódio, tá, gente? Não se assusta, não. Fica aqui com a gente. Me diz uma coisa. Eu vejo que existem muitas mudanças na legislação, né? Essa última mudança na legislação foi a que determinou o final da aposentadoria por tempo de contribuição. Agora só existe a por idade, não é isso? Isso. Existe alguma outra alteração em andamento? Ou a gente tem previsão para... Tem? Eu achei que você ia dizer que não. Meu Deus. Me conta, o que é que a gente tem que se preparar para quê? O que é que tá vindo por aí? Bom, no momento, o atual governo, ele quer mudar a aposentadoria especial, tá? A aposentadoria especial, ela é muito benéfica para quem trabalhou com periculosidade, insalubridade, né? Porque antes de 2019, quando você tinha esse período, você conseguia fazer vezes ou 1.2 ou vezes 1.4 para o homem, né? Ou 1.2 para a mulher. E aí você aumentava o seu tempo de contribuição, que era um tempo de contribuição fictício, e automaticamente você conseguia aposentar um pouquinho mais cedo do que as outras pessoas. Com a reforma da Previdência, você não tem mais esse algoritmo que você faz vezes 1.2 ou vezes 1.4, mas você também vai trabalhar menos, só que você tem que também se enquadrar nas regras de transição ou na aposentadoria especial nova, né? Então, cada um tem as suas regras. E, claro, lembrando que em 2019, o desejo do legislador
era ter colocado 65 anos na aposentadoria por idade, tanto para o homem quanto para a mulher, mas eles não conseguiram. Então hoje a gente tem essa escalada de 6 em 6 meses, né? Então esse ano é 62 anos para a mulher, até chegar a 62,5, que será o ano que vem. Depois disso, provavelmente em curto prazo ou longo prazo, não tem como te falar isso. Eles vão chegar nos 65 anos, então eu acho que essa vai ser a nossa próxima mudança. Quando? Não sei. Excelente, só notícia boa, só coisa legal. Vamos lá, gente, começar, né, a pensar na nossa previdência privada, não é mesmo? Inclusive, teremos aqui também um especialista em investimentos no exterior, em investimento em previdência, tudo isso. Acompanhe aqui, viu? Não perde isso, porque eu tô vendo que o bicho tá pegando aqui nessa questão de tentar me aposentar no Brasil, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, quem quer se aposentar? Né? Hoje, digamos, fiz lá os meus 392 anos, consegui o tempo suficiente para me aposentar. Eu quero ir lá no INSS dar entrada nos meus papéis. Do que é que eu vou precisar? Qual é o processo? Como é que isso vai se desenrolar? Primeiro, você vai precisar de um cálculo previdenciário com um advogado. Nunca dê entrada sozinho. O INSS, infelizmente, ele dá a entender que você consegue entrar sozinho, mas é muito mais complexo do que parece ser. Já é muito complexo só falando, na hora da entrada também é muito complicado. Porque no seu CNIS, que é seu extrato previdenciário, onde vai ter toda a sua vida contributiva e de trabalho também, lá pode ter erros, pode estar faltando tempo, e isso tudo um advogado ele vai ver antes, tá? E aí ele vai te avisar, colocar tudo certinho no processo, porque o que não é colocado no processo, você não pode contestar depois. Em tese, você pode, mas hoje nós temos alguns entraves na justiça, então isso pode atrasar tudo e também te prejudicar em relação a atrasados, que é o que todo mundo gosta, né? Se você tem um dinheirinho atrasado para receber, muito bom. Em relação a documentos, você precisa do seu RG, da sua CNH, comprovante de endereço e alguns documentos também que podem ser viáveis ou não ao seu pedido de aposentadoria. Aí, se você trouxe um tempo do regime próprio, você tem que ter a CTC, e a CTC também ela tem toda uma regra para ser preenchida. Se você tem período trabalhado com insalubridade ou periculosidade, você tem que ter um documento que chama PPP. Ele também tem um jeito correto de preencher, e se não tiver preenchido corretamente, o INSS não é obrigado a aceitar, entre outros muitos documentos aqui que eu posso listar, assim, inúmeros. Gente, que loucura! Eu tinha mesmo a ilusão de que dava para poder entrar com a solicitação de aposentadoria somente com minha pastinha de documento embaixo do braço. Ilusão, né? Ilusão total. Mas me diz uma coisa, para mim que tô na Austrália, no Japão, no Canadá, em qualquer lugar que seja, eu consigo fazer isso? Tipo, eu contrato você, mando isso aí tudo em PDF e você consegue fazer isso para mim? Tipo, eu estando aqui, bem longe de você? Conseguimos, claro. E hoje a pandemia trouxe alguns benefícios muito bons para a advocacia. Hoje, tudo que a gente consegue fazer no INSS é online. Então, nós conseguimos dar entrada em todos os benefícios online, nós conseguimos dar entrada nos recursos online, também na justiça, tudo online. Então, a pandemia veio para beneficiar essa parte em relação à celeridade, entre outras coisas. Nós sabemos que o INSS é um órgão muito requisitado, mas nós sempre temos um meio para fazer com que as coisas andem mais rápido. Se você faz sozinho, você não consegue fazer esse e-mail. Por quê? Porque você precisa de um advogado para peticionar na justiça. É verdade. Olha, isso é muito verdade. Porque, assim, aqui, processos que eu faço, eu ensino a fazer lá na contadora do imigrante, né? Eu ensino a fazer sua declaração de saída definitiva. Eu ensino como é que funciona o processo, né? E se você fez uma declaração de imposto de renda e quer alterar ela para uma declaração de saída definitiva, você vai fazer dessa forma. Se você quer cancelar a sua declaração, vai fazer dessa forma. Entretanto, é bom deixar com o especialista, né? Eu sei exatamente os caminhos por dentro do ECAC, onde eu vou abrir um processo, como é que eu vou acompanhar o processo, como é que aquilo tudo vai ocorrer. E não é que seja difícil. É que assim como você é especialista em alguma coisa, nós somos especialistas em outras coisas, não é? A gente tá aqui pra isso, né? Cada um faz o seu, fica todo mundo feliz, eu sempre digo isso. Cada um faz o seu, a gente faz certo e todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz e sai muito mais barato do que você tentar fazer sozinho e depois fazer errado e vir procurar a gente pra poder
poder consertar. Inclusive, isso tem acontecido muito, porque as pessoas vêm procurar a gente com uma expectativa e aí encontram, às vezes, outros profissionais que fazem muito mais barato, incorretamente. Você já pagou para esse outro profissional e aí você tem que vir aqui e pagar para nós fazermos corretamente, ajustarmos, e consertar é sempre muito pior. Então, assim, dica de ouro do episódio 2, não pague barato para depois ter que pagar caro. Porque depois, na hora de consertar, é muito mais difícil. Eu que trabalho aqui com a questão tributária e os clientes chegam aqui à procura de um milagre, à espera de um milagre, parece aquele filme, sabe? E assim, tem muita coisa que eu não consigo fazer, não dá pra consertar. Eu imagino que com você também, né? Como você disse, não dá pra consertar a gente tenta remediar, a gente tenta fazer assim, a partir daquilo ali, juntar os cacos e tentar fazer alguma coisa que funcione, mas nunca vai ser tão bom quanto você procurar um profissional que tem experiência.